Um coração acusado ou um coração chamado? Seja bem-vindo a mais um episódio da leitura comentada do livro Teologia do Corpo para Iniciantes. A você que tem nos acompanhado, muito obrigada por estar conosco até aqui. A você que está começando agora, muito obrigada por sua disponibilidade, sua disposição em escutar esse episódio e fique aqui conosco em nosso canal. Já se inscreva, ative o sininho aqui para receber as notificações dos próximos vídeos. Estamos na página 70, ainda no capítulo 3. Terminamos de falar sobre a luxúria, o adultério no coração, aquele olhar de cobiça para o outro que reduz o outro ao objeto. E agora o Christopher faz uma observação aqui dizendo que São João Paulo II reconhece que as palavras de Cristo sobre a luxúria são severas, mas ele pergunta: devemos temer essas palavras ou antes confiar em seu poder de nos salvar? São João Paulo II atribui a esta parte das catequeses, a este ciclo de catequeses, vamos usar esta palavra aqui, que fala sobre o homem histórico, o adultério no coração, atribui um subtítulo dizendo: Cristo apela ao coração humano. Cristo faz um apelo, faz um chamado. Ele não vem para condenar, acusar o nosso coração de ser luxurioso, mas para dizer: olha, existe esta tendência em você, mas eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Eu não vim para deixar vocês rebaixados a estes desejos luxuriosos, abandonados a estas tendências pecaminosas, mas eu vim para vos dar vida, para vos conduzir à plenitude do relacionamento entre o homem e a mulher, aqui neste caso específico. E estas palavras de Cristo que chamam o nosso coração à conversão são palavras também que têm em si o poder de nos salvar, o poder de nos converter. É muito bonito como ele segue o segundo parágrafo deste trecho, dizendo: Cristo nos convida a entrar em nossa plena imagem. É um trecho da catequese 25. A herança do pecado original obscureceu a imagem de Deus em nós, mas São João Paulo II insiste que a herança dos nossos corações é mais profunda do que a pecaminosidade que herdamos. Vamos parar um pouquinho neste trecho. Cristo nos convida a entrar em nossa plena imagem. A nossa imagem e semelhança de Deus, ou melhor, a imagem e semelhança de Deus inscrita em nós, inscrita na nossa própria corporeidade, no nosso próprio ser homem, ser mulher, ficou meio obscurecida, ficou distorcida, deturpada com a realidade do pecado original. Mas Cristo nos convida a entrar novamente nesta dinâmica de uma plena imagem de Deus. E nós somos imagem de Deus nesta capacidade de fazermos de nós um dom para o outro, na nossa capacidade de amar, como São João vai colocar, Deus é amor. E, portanto, quando nós somos capazes de vencer a tendência luxuriosa que há em nós e buscarmos atitudes de doação, de amor, nós fazemos com isso com que se atualize em nós a imagem e semelhança de Deus de uma forma cada vez mais plena. E isso pode parecer muito difícil, muitas vezes nós podemos até desanimar. Não sei se é o seu caso, se você já chegou um dia de olhar para os seus pecados, olhar para as suas dificuldades, olhar para os conflitos que você vive em seu coração e falar: eu não tenho jeito. Para fulano funciona, para ciclano também, para beltrano aos trancos e barrancos vai, mas para mim não tem jeito. E esta palavra que São João Paulo II coloca na Teologia do Corpo, ela serve para você, serve para cada um de nós ao dizer: a herança dos nossos corações é mais profunda que a pecaminosidade que herdamos. Trazemos em nós a marca do pecado original? Sim, infelizmente. Mas trazemos em nós de uma maneira muito mais marcada, muito mais indelével, a verdade de sermos imagem e semelhança de Deus. Se tem um rabisco de pecado, tem um plano original de sermos imagem e semelhança de Deus. Precisamos deixar com que a graça de Cristo
as palavras de Cristo, o próprio Cristo, que é o Verbo eterno do Pai, venha restaurar em nós esta imagem obscurecida e ofuscada pelo pecado original. Isto significa que nós não precisamos viver meramente lidando com nossas luxúrias e desordens. Cristo não morreu em uma cruz e ressuscitou dos mortos a fim de nos dar mais mecanismos para lidar com nossos pecados. Sairmos aqui é o convite. O convite aqui é para que saiamos do legalismo. Cristo não vem simplesmente dar mais uma lei, falar, vai por aqui, não faz isso, faz aquilo, não faz isso, faz aquilo, não faz, não pode, para você não cair no pecado. Cristo não vem simplesmente falar, não está dando certo por aqui, então tenta esse meio, né, para não cair no pecado. Não é simplesmente isso. Cristo vem nos chamar a uma mudança de coração, a uma conversão de coração, a apresentar a nós uma possibilidade de vida nova, como aí na frente está. Ele vem, morre na cruz para que pudéssemos viver uma vida nova, uma vida que depois nos torna, inclusive, livres da lei. Porque não é uma questão de ser ilegal ou não, se torna uma questão de que o meu coração não deseja mais pecar, porque deixou com que a graça de Cristo agisse nele. É para isso que Cristo ressuscita dos mortos. Aqui agora nós podemos começar a experimentar a redenção de nossos desejos sexuais, a transformação de nossos corações. Claro, vai seguir o texto, é uma jornada difícil, mesmo árdua, cheia de altos e baixos. Tem dia que a gente avança um pouquinho, tem dia que a gente dá 2 passos para trás, mas aí depois a gente dá 3 para frente. Altos e baixos, vitórias e reveses, mas é uma jornada que pode ser percorrida. A graça de Deus nos basta. Cristo não vem simplesmente para nos apresentar uma série de normas, mas Ele vem para mudar o nosso coração, para infundir em nós o Espírito Santo que foi expirado dos nossos corações quando abrimos as portas para o pecado, de forma que nós pudéssemos viver uma vida nova, viver uma vida que, a partir de dentro, não deseja a luxúria, a partir de dentro, busca viver os desejos, os impulsos sexuais de uma maneira ordenada, compatível com a dignidade da pessoa, compatível com a dignidade do amor, compatível com as vocações que Cristo nos apresenta. Uma jornada que às vezes tem altos e baixos, que não é fácil simplesmente, não é algo que não requeira esforço. E aqui é algo importante, né? Por isso mesmo a castidade é uma virtude, porque é uma disposição habitual para buscar o bem, mas que requer, com o auxílio da graça divina, sim, mas requer também uma parte nossa, um esforço nosso. Requer muitas vezes cair e levantar de novo e buscar uma confissão, mas requer um vencer-se, um abrir mão dos egoísmos, um abrir mão da busca desordenada pelo prazer, entendendo que existem bens maiores do que estes. Existem bens que podem ser alcançados, e este podem ser alcançados, também é algo importante. É uma jornada que pode ser percorrida, que é para todos. Voltamos naquilo que eu mencionava, de muitas vezes nós acharmos que não funciona para nós, mas Cristo vem para transformar o coração de todos e cada um de nós. Basta que nos abramos à graça dele. A graça de Deus basta, nos encerra o texto com esta frase. A graça de Deus nos basta se permitirmos que o dom de Deus, a graça de Deus que nos vem como dom, atue em nosso coração. Isto é possível, esta jornada é possível. E na sequência aqui, o livro coloca exatamente este questionamento do dom de Deus. É o próximo subtítulo na página 72. Se quisermos experimentar a redenção da nossa sexualidade, devemos primeiro examinar como e por que nos afastamos do plano original de Deus sobre ela. Lembram daquela história
de reconhecer a doença para valorizar o remédio, reconhecer que eu estou doente para reconhecer-me necessitado do remédio, este olhar para o pecado original nos faz ver que lá naquela cena do pecado original e desde então, o homem tem a tendência de questionar o dom de Deus. Olha só como o livro traz. Usando a imagem esponsal, Deus iniciou o dom de si mesmo como esposo, e a humanidade, homem e mulher, abriu-se para receber o dom como uma esposa. Por sua vez, o homem e a mulher eram capazes de ser imagem deste mesmo intercâmbio de amor por meio de sua própria autodoação e unidade conjugal. Quando o livro do Gênesis nos traz o relato do pecado original, coloca ali a mulher que, diante da sedução da serpente, toma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nesta analogia, é exatamente uma voz sedutora do inimigo, do demônio, que nos faz não acreditar que Deus ofereceria à humanidade a plenitude do ser imagem e semelhança de Deus, do ser como deuses, ser como Deus. É duvidar que Deus é um pai bondoso e achar que ele é um tirano opressor. E a partir disso, não querer esperar o que ele tem para nos dar, mas querer tomar com as nossas próprias mãos. Deus que inicia o dom e a humanidade que se fecha a este dom. E fechados ao dom de Deus, somos reduzidos à nossa própria miséria. Por sua vez, o homem e a mulher eram capazes de ser imagem deste mesmo intercâmbio de amor de Deus, mas uma vez tendo rejeitado este dom do ser imagem e semelhança de Deus, este dom da própria ação divina em nós, o homem acaba por ter que lutar com as suas próprias forças. E as próprias forças humanas não são suficientes para vencer o pecado. A fim de guardar esta semelhança divina e de permanecer em seu amor, Deus pediu somente que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aquela voz sedutora fez com que o homem caísse na tentação e seguisse esta voz oposta a Deus, por inveja, né? E assim caísse na morte. Satanás é um ser incrivelmente conhecedor. Ele sabe que Deus criou a união dos sexos como uma participação na vida divina. E o seu objetivo é nos manter longe disso. Olha que interessante. Se nós falávamos antes, lá no finalzinho do nosso último vídeo, que o abraço sexual é destinado a ser imagem e expressão do amor divino, Satanás sabe disso. E ataca exatamente esta imagem e nos faz incapazes, quer nos fazer incapazes de enxergar esta união dos sexos como algo que transcende o mero caráter biológico. E aí nos faz reféns dos próprios instintos e impulsos desordenados, luxuriosos. Ele orienta o seu ataque para o coração daquela unidade que desde o princípio era formada pelo homem e pela mulher. Percebem aqui que estamos falando de uma batalha espiritual? Os desejos desordenados que atuam em nós, que nos fazem ver o corpo e o sexo como coisas más ou como coisas banais, são forças espirituais de fato. Falamos aqui não somente de realidades corpóreas, materiais. E se é uma batalha espiritual, nós precisamos de armas espirituais para vencer esta batalha. Para vencer a voz que fica sussurrando aqui no nosso ouvido, dizendo que Deus não nos ama, que Deus é um tirano. Nós precisamos de armas espirituais para viver de forma correta esta batalha espiritual e, mais do que isso, para vencer esta batalha espiritual. De certo modo, naquela realidade do pecado, homem e mulher expulsam o amor de Deus de seus corações. E uma vida espiritual é exatamente o que vai abrir novamente o nosso coração para o amor de Deus. E aí sim, permeado pelo amor divino,
nós conseguiremos viver o amor eros, este amor apaixonado, este amor que busca a união com o outro de uma maneira elevada, de uma maneira que não seja permeada simplesmente pela luxúria. A realidade do pecado abre para uma segunda descoberta do sexo, como o Christopher vai colocar lá na página 74. Aquele eros sem ágape. Precisamos recuperar, deixar com que Deus atue em nós. Uma vez que nós negamos o dom, passamos a experimentar o desejo sexual simplesmente como um impulso, um instinto utilitarista, e não como a capacidade de ser dom para o outro. Aqui entra a realidade da vergonha, que fere o significado esponsal do corpo, mas que ao mesmo tempo, que mostra que o significado esponsal do corpo foi ferido, que agora é possível olhar o corpo e não ver nele a capacidade de amar, mas a vergonha que também protege este significado esponsal do corpo mesmo, que permanece em nós, que é inerente à nossa humanidade, que não se apaga, que não é deletado com o pecado. Então, acontece a partir da realidade do homem histórico uma segunda descoberta do sexo, não mais a masculinidade e a feminilidade que são impelidas uma à outra no desejo de ser dom, de amar, mas agora um ser impelido, um em direção ao outro, que pode ser adulterado, sujo, tornado impuro pela possibilidade da utilização do outro como meio para obter o próprio prazer. A luxúria que estilhaça aquela comunhão de pessoas. E traz esta vergonha, então, para nós. Uma vergonha que também não é simplesmente física. É óbvio que quando Adão e Eva se escondem de Deus, né, olha como é estúpida a atitude, né? Porque será mesmo que Deus, onisciente, não sabia que eles estavam, sei lá, atrás da terceira árvore à esquerda? Não, claro que Deus sabia, mas é um escondimento. Eles estavam nus antes e agora estão se escondendo porque estão nus? Não faz sentido, mas é uma vergonha da própria desordem do coração. Por isso, Deus nos convida a ir além, a sair da superficialidade, a olhar as intenções, as motivações, os desejos, as desordens que estão no nosso próprio coração e deixar que o chamado que Cristo faz, o apelo que Cristo faz a este coração humano, seja um apelo eficaz, seja um apelo que traga este coração para a conversão. Este coração que é um campo de batalha, portanto, mas que é também o campo para uma possível vitória da graça divina. Tá certo? Paramos na página 76 e no próximo encontro falaremos um pouquinho sobre o novo ethos cristão e esta moralidade a partir do coração. Como que isso pode se dar na vida cotidiana de cada um de nós? Muito obrigada por ter acompanhado este vídeo. Espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Deixe aqui nos comentários o que podemos melhorar, o que você gostou, né, para que nós possamos crescer na nossa missão de apresentar a teologia do corpo para mais e mais pessoas. São João Paulo II, rogai por nós. Deus abençoe você e até a próxima.